Uma pequena ação pode ter ramificações gigantescas. Uma única morte pode ser o estopim para milhões. Europa, início do século XX. O clima era estranho e tenso dentro das grandes forças mundiais. Para muitos, tudo era nebuloso. Pouco se entendia o que estava acontecendo e para onde o mundo estava caminhando. Algo não estava certo e as coisas estavam para piorar. Nos jornais estouram notícias de um assassinato. Um arquiduque do Império Austro-Húngaro havia morrido em Sarajevo. Esse evento foi a faísca que iniciou uma guerra, uma grande guerra, que mudou radicalmente o mundo. A Primeira Guerra Mundial. Para entendermos direito o que aconteceu nessa grande guerra que durou de 1914 a 1918, nós precisamos voltar para o século anterior. Bastante tempo havia se passado desde a Paz de Westfália em 1648. O grande acordo que emergiu dos Estados Nacionais, a questão da soberania e o reconhecimento mútuo entre nações. Por volta da primeira década daquele século, um sujeito baixinho num cavalo branco marchou sobre a Europa. Seu nome? Napoleão Bonaparte. E o que a sua marcha pela Europa significou na prática? Bom, Napoleão carregava consigo uma grande tese ideológica, presente e discutida até os dias de hoje. O nacionalismo, que seria, basicamente, uma espécie de completa adaptação e movimentação de massa dentro do Estado moderno pensado por Westfália. Napoleão carregou consigo um braço da Revolução que exaltava os valores franceses, a bandeira e a unidade estatal. Uma espécie de orgulho e, ao mesmo tempo, o alavancar da glória de sua etnia. O nome disso é nacionalismo e espalhou-se rapidamente pela Europa. Surge também, no século XIX, no seio do nacionalismo, uma pseudociência chamada darwinismo social. E por causa disso tudo, diversos estados nacionais começaram a realçar uma espécie de lei do mais forte baseado em preceitos étnicos. Havia um local em que isso havia sido particularmente presente: o Império Alemão. Ali, pela metade final do século XIX, houve uma série de eventos que ficaram conhecidos como a Reunificação Alemã. Um dos eventos da reunificação foi a chamada Guerra Franco-Prussiana. Depois dessa guerra, que a Alemanha ganhou de lavada, começou a se alastrar um sentimento que ficaria conhecido como pan-germanismo. E essa noção do pan-germanismo serviria anos mais tarde de referência até mesmo para Hitler. Mas estou me adiantando aqui. O que a gente precisa entender é que esse conjunto de ideias passaram a justificar a conquista de povos considerados inferiores. Em linhas gerais, basicamente, era uma ótima desculpa para arrumar umas colônias. E isso o colocaria em uma posição de antagonismo aos interesses do Império Britânico e da França. E a França criou um sentimento de revanchismo por ter sido humilhada na Guerra Franco-Prussiana. E iria com tudo na disputa de colônias com o rival. E dentro de toda essa confusão, surgiu uma corrente viva até hoje: o marxismo. Essa ideologia ajudou a dar um empurrão na relevância e, ao mesmo tempo, criar um certo temor com relação às esquerdas europeias. E não foi apenas na Europa Ocidental que havia uma questão de emergência do nacionalismo. Já dentro do século XX, no leste europeu, havia um outro império importante: o Império Austro-Húngaro, um império expansionista e predatório. Por isso surgiu uma espécie de aliança entre os separatistas e os russos, que por acaso também queriam o controle da região e viram ali uma oportunidade de retirar o poder do Império Austro-Húngaro. E isso geraria outro sentimento nacional chamado pan-eslavismo. Dentro deste contexto, podemos imaginar como seriam os pactos na guerra. De um lado, haviam os interesses do Império Britânico, da França e da Rússia, bloco
que na guerra seria a Tríplice Entente. Do outro lado, havia o Império Austro-Húngaro, as Itálias e Alemanhas reunificadas, assim como o Império Otomano, que vivia uma situação mais ou menos parecida com o Império Austro-Húngaro. O bloco ficou conhecido como a Tríplice Aliança, e ali, pela primeira década do século XX, as coisas ficavam cada vez mais tensas. Pesos pesados do sistema internacional estavam brigando por áreas estratégicas, e quem sofria, obviamente, eram as nações menos favorecidas, que deveriam ser eliminadas de acordo com o darwinismo social. Bom, tudo isso fez com que os países iniciassem a maior corrida armamentista de até então, que é um ponto-chave para entender essa guerra. Basicamente, as nações começaram a sentir cada vez mais necessidade de acumular armas, tanto por insurgências internas quanto pela competitividade das outras nações. Em suma, as razões principais foram nacionalismo, alianças políticas e militares, uma grande disputa por territórios subjugados, em especial nos Balcãs, e o crescimento dos grupos separatistas das colônias. Muito bem, alguns anos antes do início da guerra, houve a chamada Crise da Bósnia, de 1908 a 1909. Basicamente, o Império Austro-Húngaro anexou o país, com o suporte da Alemanha, o que desagradou a Rússia e os locais. Só que, naquele momento, a aliança era poderosa demais. Mas ali serviu para algo além de destruir de vez as relações entre a Rússia e a Áustria. Um grupo de bósnios fundou um movimento nacionalista que usava táticas terroristas e que era contra o status quo. Seu nome, a Mão Negra. Essa organização, fundada em 1910, seria crucial 4 anos depois. Afinal, este foi o grupo responsável pela faísca que incendiou o mundo com a Primeira Guerra Mundial. A Mão Negra, através de um nacionalista chamado Gavrilo Princip, matou em Sarajevo o arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E isso criou uma espiral de violência sem precedentes históricos. O leste europeu começou a borbulhar e deu-se início a uma crise irretornável chamada Crise de Julho. A verdade é que tentaram segurar de todas as formas o ímpeto austríaco, mas isso foi em vão. E isso já fez com que os alemães, os russos, os franceses, os ingleses ficassem de prontidão para algo muito maior. No primeiro dia de agosto, a Alemanha, para manter a sua força na região oriental da Europa, declarou guerra à Rússia. E no terceiro dia, visando sua expansão germânica, declarou guerra à França. Importante ressaltar que naquele momento, a Alemanha era o exército mais temido do mundo, com uma estrutura impecável de guerra. E o Império Britânico não poderia deixar o avanço da Alemanha em sua vizinhança. Logo, a ofensiva envolveria Londres também. Ou seja, foi uma situação inédita de guerra total. Do lado da Tríplice Entente, os países visavam freios na concorrente Alemanha. Na Tríplice Aliança, o objetivo era de se tornar hegemônico e aumentar seus estados clientes. Por isso, eles contavam com um aliado no Oriente Médio, o decadente e secular Império Otomano. Essa busca por hegemonia da Tríplice Aliança fez com que a primeira fase da guerra se iniciasse. Essa primeira fase é conhecida como Guerra de Movimento. Movimento, pois é a hora em que a Alemanha começa a se movimentar para conseguir novos territórios e clientes. A segunda parte ficaria conhecida como Guerra das Trincheiras, e essa foi de longe a mais longa e mortal. Os ententes formaram corredores para responder às numerosas tropas da aliança. Uma guerra dura, triste e sobretudo marcada pela ganância e ego de poder. E essa também se mostrava uma guerra-teste. Afinal, a Segunda Guerra Mundial é sim também uma consequência da primeira. A verdade é que a Primeira Guerra foi um episódio cabuloso na trajetória humana e que pode servir de exemplo até hoje. A lição que fica dessa primeira parte da história é simples: cuidado com o nacionalismo e até a próxima. Bom, é isso aí, galera.
Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.